Meu nome é Ari Monteiro com Y, Monteiro do Espírito Santo. Nasci em Goiânia em 1939. E tem uma característica, eu sou filho único. Filho único. O senhor está com que idade agora? Estou com 85 agora. 85 agora anos. 85 anos. Esse lugar onde a gente está aqui, o que é? Aqui antes era uma casa, né? Aí nós tínhamos um consultório, nós éramos 4 médicos, tinha um consultório na praça. Aí nós compramos a praça, depois fizemos um hospital, depois fizemos um puxado do hospital. Então o hospital tem 56 anos. Tem 56 anos que o hospital está funcionando. E nós éramos 4 médicos, tem 2 já faleceram, né? E nós temos 2 vivos. Né? Um está muito mal, né? E nesses 15 dias nós tivemos 2 médicos que faleceram, que trabalhavam aqui no hospital. Né? Um faleceu de infarto agudo em casa, né? E o outro faleceu de demência. Ficou demente, foi demente e veio a falecer. Aqui é o Hospital então, Vila Nova. Está aqui, chamava Hospital e Maternidade Vila Nova. Hospital e Maternidade Vila Nova, né? E uma parte era só negócio de parto e a outra parte era de cirurgia geral, né? Então, e todos os 4 donos do hospital, todos eram professores da UFG. Nós todos éramos professores lá. À medida que foi passando o tempo, a gente foi saindo. E nesse meio tempo, como eu tinha um consultório muito grande, surgiu a época de ser candidato a reitor, né? E aí o pessoal foi em cima de mim para me ser, e eu topei. Topei e ganhei a eleição com 80% dos votos. Que ano foi do isso? Japonês. Foi em 74, eu fui reitor de 74 a 78. 4, 5, 6, 7, 8. 77. O senhor assumiu em que mês de 74? Eu assumi em mês de fevereiro. Então a eleição foi um ano antes? Um ano antes, foi a eleição antes. Né? E aí nós fomos eleitos. E depois, quando terminou o mandato do doutor que já faleceu, o doutor Ricardo Faça, eu assumi a reitoria. Quem era o seu vice? Quem era o seu vice? O vice era o professor... como é que chama? Amigo demais mesmo. Nelson. Vamos chamar ele de Nelson. Conhece Nelson. demais. Você conhece ele demais. Conhece demais. O Nelson, que era o meu vice-reitor. Né? E praticamente o Nelson ficava por conta de fazer as relações públicas, os discursos, tudo, por conta dele, porque ele é muito inteligente. Então, ele ficava por conta dele, sem nenhum ciúme entre o reitor e o vice. Tranquilidade, sossegado. Né? Então, durante a reitoria, eu tive um mandato assim, muito tranquilo, muito sossegado, sem problema nenhum. Né? A não ser as brigas que a gente tinha em Brasília com o Paulo Renato, que era o ministro de lá. Né? O resto nós estamos tocando. E como filho único, né, eu estudei no colégio de Ateneu Dom Bosco, que era um colégio católico, né, de padres, né? Estudei lá do 1º ano primário até o 2º ano científico. No 3º ano científico eu fui para o Rio de Janeiro. Fiz o 3º ano científico no Rio de Janeiro, prestei vestibular lá no Rio de Janeiro para medicina e não passei. E nesse ano, saí... Você quer que eu ligue o ar-condicionado? Não, tranquilo. Nesse ano, eu não passei lá no Rio de Janeiro, abriu a Faculdade de Medicina em Goiânia. Vim para Goiânia e em Goiânia eu passei. Então, eu sou formado aqui, sou da primeira turma de médicos da Universidade Federal de Goiás. Né? O reitor era o professor Francisco Ludovico de Almeida, né? Famoso na praça. Então, nós continuamos trabalhando no consultório, trabalhando na reitoria. Quando eu fui reitor, né, nesse meio tempo, eu fui pró-reitor. Primeiro eu fui diretor da Faculdade de Medicina. Depois da Faculdade de Medicina... Que ano foi isso? Eu não me lembro, assim. Tá, tinha que ver, pegar nas fotografias, você pega lá. Depois de diretor da Faculdade de Medicina, eu fui para diretor da Faculdade de Medicina, eleito. Eu ganhei a eleição do professor que tinha sido prefeito e era fundador da faculdade. E eu ganhei a eleição dele,
nele. Eu tive 75% dos votos e ele teve 50% dos votos. E ele ficou bravo, ficou meu inimigo. Por conta disso, dessa eleição eu ganhei. Toda a vida? Toda a vida ficou bravo? Não, ficou bravo uns 6 meses. Depois ele ficou quieto. Depois ele se aposentou e ficou quieto. Né? E ele era otorrino, né? Ele operava muito lá no Hospital das Clínicas, tudo, ficou tranquilo. Então eu fui tocando a vida no Hospital das Clínicas. Nesse meio tempo veio a eleição para diretor da Faculdade de Medicina. Né? Foi quando, então, eu candidatei para a Faculdade de Medicina e tive 80% dos votos para a Faculdade de Medicina, tranquilo, sossegado, sem problema nenhum. Né? O outro candidato que cantou comigo, eu nem me lembro mais o nome dele, ele teve 50 e poucos votos também. Então, foi tranquilo. Na Faculdade de Medicina, eu saí para ser o pró-reitor de assuntos da comunidade universitária. Fui indicado pelo professor que já morreu, professor... Como é que é o nome dele, gente? Esqueci. Jerônimo? Hã? Não, Jerônimo não. Não, Ricardo não, o outro. Agora eu não gravei todos ainda. Hã? Morreu, esqueci o nome dele. Ele morreu, né? E aí eu fui tocando a vida dentro da universidade. Na universidade, depois de pró-reitor de assuntos comunitários, eu fui candidato a reitor. De reitor, eu voltei para a Faculdade de Medicina, trabalhei mais uns 6 meses e aí aposentei e vim para o consultório direto, no consultório aqui. Estou aqui no consultório e o hospital tem 56 anos de existência. E nós estamos aqui trabalhando todo dia. Como eu estou com 85 anos, agora eu reduzi a quantidade de pacientes. Estou atendendo 5 pacientes por dia e estou atendendo só de segunda a quinta-feira. Sexta-feira, sábado e domingo eu fico em casa, tranquilo, sossegado. E estou tocando a vida, eu sou casado, minha mulher foi formada em jornalismo e eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho que morreu com 52 anos, médico também, infartou em casa, né? Eu tenho outro filho que é médico também, ele é radiologista lá do CDI, né? E tem uma filha que formou em odontologia, trabalhou um tempo, depois agora ela só trabalha com o esposo que tem uma fábrica de plástico. Então nós estamos tocando a vida aí agora, e agora eu já estou com 6 netos, né? Vamos falar, eu queria que o senhor falasse os nomes, porque depois a gente transcreve para ficar esse registro. Agora você me apertou. Né? Pelo eu tenho um que chama Luiz Henrique. Os netos esses. O outro chama neto. Luiz Henrique, Luiz Paulo, depois o outro chama Ari, Daia, depois a outra chama, esqueci o nome da menina, né? E a Paula, que é a minha filha, né? E o Ari. Então eu tenho hoje 2 filhos vivos e 6 netos vivos. Os seus 3 filhos, como é que é o nome deles? O Ari chamava José Monteiro Daia do Espírito Santo, Ari Monteiro Daia do Espírito Santo, e Paula Monteiro Daia do Espírito Santo. O Daia entrou nesse nome aí por um fato muito interessante. Quando meu filho nasceu, o primeiro filho nasceu, a minha sogra estava no consultório, estava no quarto, falou para minha mãe, falou para o meu pai, ele vai ter que pôr o nome do seu pai. Você vai chamar José, ele vai chamar José. Quando eu saí, minha mãe falou, não, eu não aceito chamar José. Tem meu nome, mãe? E eu que aguentei esse menino 7 meses aqui, tem que pôr meu nome. Aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Aí fui atrás do meu pai. Falei, pai, a Magda, não, ela chama Magda, a Magda, ela está querendo casa, que tem que pôr o nome dela. Não, meu filho, faz o que você quiser. Então eu vou botar assim, José Monteiro, que é o do seu nome, Daia, que é o dela, do Espírito Santo, que segue o nosso nome da família. Não, correto. Então ficou José Monteiro Daia do Espírito Santo, Ari Monteiro Daia do Espírito Santo e Paula Monteiro Daia do Espírito Santo. Então esses são os 3 filhos. O Zé Monteiro morreu tem 5 anos, né? Nós chegamos de férias, lá de Teresina, chegou aqui, estava tudo bem, almoçou comigo, foi para a casa dele, 4 horas, quando 5 horas, a mulher dele, corre aqui que o Zé está morrendo. Ele estava trabalhando no computador, caiu morto, não falou nem um ai, entendeu? Então, tinha 3 meses que ele tinha feito tudo quanto é exame, tudo normal, de repente morre. Então, é as coisas que vão acontecendo na vida da gente, que a gente tem que ir levando e tendo que conformar com o que Jesus manda lá de cima, né? Porque aqui é difícil. Seus pais?
Meu pai é o seguinte, meu pai era um homem de religião espírita, meu pai e minha mãe, eles eram espíritas. O meu pai não tinha curso nenhum, né? Ele tinha comerciante, fazia tudo da cabeça dele, ele era muito inteligente. A minha mãe também não tinha estudo, né? Então, eles não tinham estudo, mas trabalhavam direitinho, trabalhavam no comércio direitinho, sempre foram no comércio e cuidando de mim. Né? E minha mãe um ciúme danado de mim. Né? Quando eu fiquei noivo, a minha mãe, eu tinha que chegar em casa às 10 horas da noite. Se eu não chegasse às 10 horas, ela me dava bronca. Então eu já faltava um mês para casar e ela dando a bronca em mim porque eu não chegava um mês antes à noite. Tinha que chegar às 10 horas em casa para dormir. E naquela época não tinha celular? Não tinha celular, tinha mal telefone, esses que a gente usa hoje, antigo. Né? Então era assim, muito paparicado, filho único. Né? Meu Deus. Os meus avós também não tinham estudos, né? Mas conseguiram criar minha mãe. Né? E de onde que eles são? Onde que eles nasceram? Onde é que o senhor viveu? Eu nasci aqui em Goiânia, o meu pai nasceu em Itaberaí, uma cidade aqui perto, e a minha mãe nasceu em Rio Verde. Né? Eles nasceram na cidade do interior e depois eles se encontraram em Goiânia e se casaram. O senhor sabe como é que eles se encontraram? Não sei, esse eu não sei. Eles não contavam essa história? Não, essas histórias não contaram. Como é que foi? E como é que foram os seus estudos? Porque seus pais não tinham esse estudo. Não, mas o meu pai não é fácil. Mas o meu pai fazia o seguinte, eu fui, quando era pequeno, eu fui direto para uma escola particular, fiquei na escola particular. Depois da escola particular, eu fiz o início da escola particular, aí fui para o Ateneu Dom Bosco, no primeiro ano primário. Aí eu fiz primeiro ano primário até o quarto ano. Naquela época, no Ateneu, tinha o quarto ano e tinha uma admissão. Você entrar no primário, no colegial, você tinha que ter a admissão. Fazia a admissão, entrava depois nos 4 anos de colégio, depois nos 3 anos de científico. Né? Aí, de científico, eu fui para o Rio de Janeiro, não passei no vestibular, fiz o 3º ano lá, não passei, voltei para Goiânia e passei na Faculdade de Medicina aqui e fiz o curso aqui na Medicina. Como é que era a sua infância? O que o senhor gostava de fazer na infância? Não, futebol. Futebol. Quando era menino, eu jogava futebol bastante futebol. Jogava bem? Jogava bem, gostava de futebol. Sábado e domingo eu ficava no Ateneu do Bolso jogando futebol. Né? Aí depois eu comecei a ter que usar óculos. Né? Aí eu larguei de jogar futebol e passei a jogar vôlei, jogar basquete. Porque com basquete você pode usar o óculos e jogar o basquete. Eu passei a jogar basquete. Então eu joguei muito tempo futebol, até voltar o óculos, e joguei o basquete, eu joguei mais ou menos uns 4, 5 anos, para do óculos. Foi uma infância de muita brincadeira? Naquela época era na rua? Brincadeira demais na rua. Eu jogava muito futebol na rua. Tinha negócio de jogar futebol na rua. Que posição o senhor jogava? Não, eu jogava em tudo, qualquer jogo. Atacante, defesa? Tinha uma época que eu fiquei goleiro. Na Ateneu Dom Bosco eu era o goleiro. O goleiro do nosso time lá. O goleiro também? Goleiro para pegar as bolas. Depois voltei para jogar como atacante. O senhor lembra de algum amigo dessa época que jogava com o senhor, que estudou com o senhor? Tem alguém que o senhor lembra, ou uma professora, ou alguma coisa dessa época? Não lembro, não. Os amigos mais que eu lembro já todos morreram. O senhor morava perto da escola? Morava mais ou menos perto. Ia a pé? Ia a pé. Aliás, não ia a pé, eu ia de bicicleta. Naquela época eu tinha bicicleta, eu ia de bicicleta. O colégio voltava de bicicleta. Entendeu? E aí lá tinha merenda, tinha não. No Ateneu do Bolso não tinha merenda, não. Se você quisesse comer alguma coisa, você tinha que ir na cantina? Na cantina e pagar. Entendeu? Não tinha negócio não. Já tem que pagar mesmo. Negócio de pato, você já viu, né? Passalesianos, os passalesianos morriam, entendeu? Tranquilo, Paulo. E como é que saiu a ideia de se tornar médico? O senhor foi para o Rio de Janeiro O meu pai era apaixonado por medicina, né? Apesar de não ter estudo, apaixonado por medicina. E desde criança ele falava para mim que você tem que ser médico, você tem que ser médico, você tem que ser médico. Então foi pôr na minha cabeça que eu tinha que ser médico. O senhor incorporou? Aí eu incorporei isso na cabeça.
Quando eu fui para o Rio de Janeiro fazer o terceiro ano de científico, eu já fui com a cabeça para fazer medicina. Fechei o concurso, passei, e aí abri em Goiânia. Quando abri em Goiânia, eu entrei e consegui passar. Entrei aqui e fiz medicina. A família ficou feliz. Depois que eu fiz medicina de 6 anos aqui, eu fui para o Rio de Janeiro e fiquei 2 anos no Rio de Janeiro fazendo residência. Fiz 2 anos de residência em cirurgia geral. Fiz cirurgia geral até pouco tempo. Depois que eu infartei e fiz 3 pontos, eu larguei de fazer cirurgia e passei a fazer clínica médica aqui no consultório. Né? E eu fiquei curioso para saber quem é que ele convidou para ser, quem é que ele deu a sugestão de ser candidato a reitor? Porque o senhor disse que me pressionava. Por exemplo, você conhece a DUF. A DUF, quem fez parte da DUF, o primeiro nome que entrou na DUF para ser a DUF, fui Ari Monteiro, com Joel, né, que já morreu, Joel que morreu. Com Joel, com outro professor que mora em Paraná, e nós éramos 4. E aí eu que cabecei a lista para fazer a DUF. Depois, antes da DUF, eu fiz a Zufego. Né? A Zufego, eu era diretor do Hospital das Clínicas, eu deixei o pessoal da Zufego, eu entrei como diretor da Zufego, e deixei que eles se construíssem onde é a Zufego hoje. Aquilo lá não podia ser construído, porque lá é público. Né? Eu mandei eles construir na marra. Na época, em Brasília, eles falaram que eu ia ter que cancelar o meu mandato, porque eu mandei construir a entidade pública, uma entidade privada, num órgão público. Né? Mas depois eu fui lá, conversei, expliquei como é que era e tal. Aí deixaram quieto, não mexeram em mim. Depois a Zufego construiu mais outra área de lado. Né? Então eu sempre participei dos movimentos políticos, tanto da DUF como da Zufego. Né? Também quando estudante, eu fui presidente do Centro Acadêmico, chamado Centro Acadêmico 21 de Abril. Por que era 21 de Abril? Porque em Goiânia inaugurou Brasília em 21 de Abril. Aí nós colocamos o nome de 21 de Abril no Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina. Né? Então eu sempre militei na política. Entendeu? De onde e vem como isso? eu tinha muito cliente aqui, cliente da universidade, professor, funcionário, tudo, eu falei, não, você tem que ser candidato a reitor. Você vai ser candidato a reitor. Não, eu não quero não, tem que ser. Mas vou disputar com esse japonês aí, esse cara tem prestígio, ele é doutor, eu não sou nada, sou mal um especialista, vagabundo. Não, você vai entrar. Aí eu topei. Aí nós disputamos nós dois, né? E aí aconteceu o seguinte, porque nós fizemos 3 debates públicos, eu com ele. Nos 3 debates públicos eu ganhei dele. Ele não conseguia responder as perguntas que eu fazia para ele. Ele engasgava, enrolava e eu descia o malho nele. Então, a política foi sempre a característica. Agora, o senhor sempre foi do lado da política, por que eu fui no negócio da política? Porque meu pai era vereador. O meu pai, mesmo sem instrução nenhuma, ele foi vereador 4 vezes em Goiânia. Na primeira vez, na segunda, na terceira, na 4ª vez, ele foi reeleito 4 vezes vereador em Goiânia. Qual é o nome dele? José Monteiro do Espírito Santo. Né? Então, ele foi vereador 4 vezes aqui. Então, eu acho que puxei meu pai, e o povo em cima falando para mim ser candidato a reitor, eu topei. Né? Como eu já tinha sido diretor da medicina, eu tinha sido diretor do Hospital das Clínicas, eu falei, não, então eu vou fazer isso aí. Pode atender se o senhor quiser. Não, não. Isso aqui é um negócio do reparo que tem que fazer, depois eu ligo lá. O senhor foi muito envolvido na política? Então, eu fui muito envolvido na política porque meu pai mexia muito com política, ele gostava. Tá aí, apesar de ele não ter instrução, mas ele tinha uma letra maravilhosa. Você sabe como é que ele escrevia? Ele não escrevia uma palavra errada. Escrevia tudo com uma letra maravilhosa. A letra dele era uma beleza. Ele sabe como é que uma pessoa que não tem instrução, não tem nada, escrevia bem e não errava as palavras. Entendeu? Porque ele lia muito, entendeu? Ele lia muito, então ele aprendeu. Entendeu? Apesar de minha mãe, não. Minha mãe era mais doméstica mesmo, de casa. Naquela época, a mulher ficava mais em casa? Mais em casa, a mulher em casa ficava mais em casa. E o senhor filho único, porque é uma... por que eu sou filho único? As famílias eram grandes. Por que eu sou filho único? O meu pai casou com a minha mãe. Quando minha mãe ficou grávida,
entendeu? Ela ia dar à luz. Aí o médico que foi fazer o parto dela, eles eram muito pobres. Era o doutor Vigiano, Domingos Vigiano, médico aqui de Goiânia, primeiro médico de Goiânia. Ele falou para o meu pai, Zé Monteiro, a sua mulher, vocês são pobres, vocês não têm dinheiro, você não vai contar dar 2 filhos, não. Eu vou operar essa mulher. Vou operar, ela vai soltar esse menino, não vai ter mais menino, não. Meu pai topou, minha mãe também. Então, eu sou filho único, porque minha mãe foi operada. Logo depois que eu nasci, ele fez ligadura da minha mãe. Entendeu? Não era comum na época? Não era comum fazer? Não era comum. Entendeu? Não era comum. Mas como ele falava que meu pai era muito pobre, não tinha dinheiro, não tinha nada, então inclusive ele não cobrou do meu pai o parto, nem nada. Entendeu? Então foi por isso que eu sou filho único. Por isso. O senhor sentia necessidade de um irmão? Não, contado. Eu tinha muitos primos, então eu tinha muito relacionamento com os primos, então eu achava bom ser filho único. Era tudo para o senhor. Tudo é culpa minha, porque tudo era para mim, né? Então eu queria, né? E meu pai tinha armazém, né? Trabalhava com armazém, comprava, vendia, ele me dava muito dinheiro, então eu achava bom. Bom, né? É bom. Vamos falar um pouquinho da Faculdade de Medicina. Sim. A Faculdade de Medicina vai fazer 65 anos agora, em 2025, né? Então ela é antes da UFG, naquela composição de 5 faculdades que geraram a UFG. O negócio é o seguinte, a Faculdade de Medicina começou com Francisco Ludovico de Almeida. Ele era médico, dono do Hospital Santa Genoveva, né? E juntou com mais Dr. Joffre, Marcondes Rezende, que já até morreu, Dr. Dourado, que já morreu também, mais 2 doutores lá que eu esqueci o nome. Eles fizeram a Faculdade de Medicina, né? Fizeram a Faculdade de Medicina e abriram o vestibular, né? Então, no vestibular, eu tive condição de entrar no vestibular e passar, porque eu vinha preparado do Rio de Janeiro, no vestibular de lá, então para mim foi fácil entrar no vestibular aqui, que o vestibular aqui foi muito fácil, né? E como a faculdade estava inicial, teve poucos candidatos, e nós éramos 32 só na Faculdade de Medicina. Então a faculdade foi crescendo com os outros professores que foram chegando, e aí precisava, onde é que vai botar a Faculdade de Medicina? Onde tem o Hospital das Clínicas hoje, aquele velho, antigo, eles fizeram lá. Lá era a Escola de Engenharia, aí ficou a Escola de Engenharia e Medicina junto, trabalhando junto, porque não tinha onde botar a Faculdade de Medicina. Depois a Escola de Engenharia saiu, né? A Escola de Engenharia foi para outro lugar, aí já tinha a universidade construiu a Escola de Engenharia para lá. Aí nós tocamos lá na Faculdade de Medicina, e sempre trabalhando lá na Faculdade de Medicina, e o pessoal, não, você tem que ser candidato. E eu me candidatei a ser diretor da Faculdade de Medicina, né? Antes da Faculdade de Medicina, eu fui pró-reitor de assuntos comunitários, que foi indicado pelo reitor, pelo Joel, né? E aí eu me candidatei depois para a faculdade, né? Então é uma história comprida e complicada, esquecida. Aonde que era a reitoria quando o senhor foi reitor? O reitor era na Rua 20, onde hoje tinha a Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito, a medicina era lá. A Faculdade de Medicina não. A universidade era lá, né? O professor Jerônimo Geraldo de Queiroz, que era o reitor, o primeiro reitor. Não, foi o primeiro reitor, foi o Jerônimo de Queiroz. Depois foi Colemar. Não, Colemar, depois foi o Jerônimo, né? E era lá no prédio na Rua 20. Na Rua 20. Hoje depois, é a Casa da Memória. Isso mesmo, hoje é a Casa da Memória, né? Quem é que morou lá? Quem morou lá foi uma professora, ela era professora da universidade, esqueci o nome dela. E o pai dela tinha fazendas, muito rico, e doou aquela casa para a universidade, entendeu? Então, nessa época o senhor morava onde? Eu morava na Rua 4. Rua 4, número 1, lá no centro. Rua 4, número 1. Depois eu fui morar na Rua 4, número 22. Né? E depois eu fui lá para o setor oeste. E agora eu voltei para o Jardim América. Está no Jardim América agora. O senhor se deslocava como para ir para a reitoria? Não entendi o que você falou. Para ir para a reitoria, o senhor se deslocava como? Não, eu tinha carro. Tinha carro já? Já tinha que carro era?
Já tinha carro na época. Eu tinha um Fusca. Fusca? É. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, foi eu, minha mulher, 2 filhos, uma empregada, no Fusquinha. Foi para o Rio de Janeiro. Levei 2 dias para chegar no Rio de Janeiro, para fazer a residência lá, no Rio de Janeiro. Coube todo mundo? Coube todo mundo apertado das formas. Eu saí daqui e parei em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto segui para chegar no Rio. Era uma aventura. Que cor era esse Fusca? Hã? Que cor era? Azul. Azul FG? Azul. Né? E ela chamava Fuscão. Tinha Fusca e tinha o Fuscão. Esse era o Fuscão. Eu tinha o Fuscão. Né? Era maior. Ele era maiorzinho um pouquinho. Era maiorzinho um pouquinho atrás. Para botar o povo. O senhor dirige hoje, até hoje? Eu dirijo até hoje. Que carro o senhor tem hoje? Hoje eu tenho... Fusca? Não, eu tenho um Creta. É totalmente diferente daquela Diferente, é grandão, né? Eu já tenho um Creta. Eu tenho um Creta e minha mulher tem um Corolla. Entendeu? Então eu dirijo. E naquela época, os meninos não tinham carro cedo, né? Não. As ruas não eram cheias de carro? Não era cheio de carro, não. Era só eu mesmo que tinha um carro. Os meninos não tinham carro, não. Eles foram ter carro depois que eles casaram. Aí é que eles foram comprar uns carros para eles. O senhor gostou de ter sido diretor e reitor? Gostei. Eu gostei mais de ser diretor da Faculdade de Medicina, porque eu tinha mais relacionamento com o grupo. Né? Como diretor da medicina, os professores eram muito complicados. Né? Então, eu tinha pouco relacionamento com os professores, e tinha professor que achava que eu não devia ser o reitor. Né? E aí ficou uma ciumeira danada, porque dentro da medicina, o primeiro reitor médico fui eu. Não teve nenhum mais outro reitor, até hoje não tem outro reitor, a não ser eu que fui médico. Então, isso gerou muito ciúme na época, porque eu era médico. Entendeu? Então, vamos tocando. E como é que era a gestão hoje? Hoje tem algumas pró-reitorias, mas naquela época não era assim. Não, naquela época nós tínhamos 3 pró-reitorias só. O senhor se lembra dos seus pró-reitores? Era pró-reitor de Administração e Finanças, administração de assuntos de alunos, né? E administração de dinheiro, né? Finança. Eram 3 ou 4 só. Aí depois que foi aumentando. Na sua gestão, pelo que eu fiquei sabendo, inclusive por conta do professor Nelson, que deu uma grande... Né? A gente chama carinhosamente... Minha cabeça boa, ele lembra tudo. As resoluções também foram importantes, né? De estruturação da UFG. Foi importante, sim, foi. E agora, se você falar para você, o que você quer? Hospital, eu prefiro hospital. Né? Do que a gestão. O hospital também, eu fui eleito por eleição também no hospital. Houve eleição, eu ganhei a eleição e fui reitor. Fui ser o diretor da faculdade, diretor-geral do Hospital Clínico. E depois tinha os outros diretores que o diretor-geral é que indicava. Entendeu? Então, eu prefiro o hospital. Não é porque eu tenho hospital, não, porque eu sempre gostei mesmo lá. O que o médico precisa ter, além de estudo? Além de estudo, eu tenho que ter conhecimento das pessoas. Né? Achar que as pessoas são humanas e elas erram. Elas podem pensar uma coisa errada, elas podem mentir. Então, isso a gente tem que saber que é próprio da pessoa humana, a pessoa errar. Né? Não é por causa disso que eu vou condenar uma pessoa. Não é por causa disso que eu vou brigar e ligar com o cara por conta desse negócio, não. Eu acho que toda pessoa é humana. E como humana, ela deve ser comportada e deve ser tratada como pessoa humana. Né? O que precisa ter para ser reitor? Para ser um bom reitor? Para ser um bom reitor, tem que ter relacionamento com as pessoas, conversar. Né? Não achar que é o bam, não. É conversar. Né? Então, essa é a principal coisa para ser reitor, é conversar com as pessoas. Né? Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu fiz para todos, em todas as entrevistas. Certo. Qual é a primeira imagem que o senhor tem do senhor? De quê? Qual é a primeira lembrança que o senhor tem do senhor mesmo? É criança? O que vier na mente agora? Nunca pensei. É o que vier na mente. O que está mais lá para trás? Nunca pensei nisso. Eu nunca pensei porque eu sempre fui paparicado porque eu era filho único, né?
Então era paparicado, então não pensava em nada, estava tudo bem. Para mim estava tudo bem. Pai, eu quero isso aqui, vai lá e comprava. Mãe, eu quero que você faça uma comida assim, ia lá e fazia. Né? Então a paparicada era demais, paparicada com os pais. Você é filho único, né? Entendeu? E aí meu pai ficava com aquela pensão de ter feito, mandar operar minha mãe muito cedo. Mas o médico me induziu a fazer isso. O médico na época. Ele se arrependeu? Hã? Seu pai se arrependeu? Se arrependeu e minha mãe também. Minha mãe se arrependeu. Né? Ela quis operar para religar, para ver se ficava grande. Mas os médicos que ela consultou, nenhum garantiu que ela seria reoperada e arrumava outro filho. Aí ela desistiu. Então vou ficar com a areia. Não quero outro, não. Né? O senhor, como médico, faria essa orientação que esse médico fez? Não. Ou a orientação que eu faço hoje é o seguinte: ter no mínimo 2 filhos, no máximo 4 filhos, mas no mínimo 2. Um só é muito ruim. O filho único é muito ruim porque você tem só aquelas meia dúzia de pessoas, né? Você não tem, né? E como você fica muito paparicado, como eu te falei, né? Você não chega em casa às 10 horas, minha mãe já me enchia o saco. Né? Ela brigava. Eu tinha que chegar, 10 horas eu tinha que chegar em casa, à noite. Né? É complicado. E depois que o senhor casou? Não, depois que casei é tranquilo. Ela sofreu? Aí ela nunca mais falou nada, ela nunca deu mais palpite. Depois que eu casei, ela deu mais palpite, não. Né? E com seus filhos, como é que o senhor faz? Como é que o senhor fazia? Não, meus filhos eu sempre deixei eles livres, deixei eles fazer o que eles quisessem, né? Sem problema nenhum. Né? Sem problema nenhum, sem nada. Nada. Né? E depois que saiu da reitoria, o senhor voltou para a sala de aula? Não. Como é que foi esse pós-reitoria? Quando eu estava na reitoria, o presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso, ia cortar as aposentadorias dos reitores, no salário que a gente ganhava mais. Aí o que eu fiz? Aí, antes de terminar o reitorado, 6 meses antes, eu me aposentei, que eu podia aposentar. Aposentei para receber um salário. Né? Então, hoje eu recebo um salário de 18 mil. Se eu não tivesse isso, eu estava recebendo hoje um salário de 6 mil. Né? Então, tive que aposentar por conta dessa coisa que o Fernando Henrique Cardoso fez na época. Cortou o salário dos reitores. Aí, o senhor estava me falando aqui que durante a sua gestão, a briga interna não existia. Parece que nunca teve greve? Não, eu nunca tive greve, nem de aluno, nem de funcionário e nem de professor. Nunca teve greve. Nunca teve greve nos 4 anos que eu fui reitor. Qual foi o principal desafio que o senhor Conversar enfrentou? com as pessoas. O governo federal? Não, o governo federal, aquele Paulo Renato não tinha jeito de conversar com ele. A gente ia conversar com a secretária dele, que era uma mulher, que também era muito complicada, era muito difícil. Né? E a gente tinha 2, 3 reitores juntos, e sozinho não levava nada. Né? Não era complicado. Aí tinha a associação dos docentes, a associação das reitorias, né? Que é a chamada ANDIFES. Né? Então, a gente juntava tudo e ia lá para conversar com eles, senão não conseguia nada, era muito difícil. O homem cortava tudo. Eu tenho que pagar água, luz, telefone todo mês, não é só no fim do ano, no fim do ano é sacanagem. Ele liberava no fim do ano? Liberava só no fim do ano o dinheiro. Aí eu tinha que mandar todas as contas, né? Cópia de todas as contas, com a soma no fim, aí eles mandavam dinheiro para água, para luz e para telefone. Tudo separado. Por que eles faziam isso? É para guardar dinheiro. Para guardar dinheiro. E o Paulo Renato passava muito dinheiro para as universidades paulistas. Era enfraquecer... Para enfraquecer as federais. Para privatizar? Será? Para enfraquecer as federais. Né? E ele tentava muito acabar com as federais, enfraquecer as federais. Você precisa ver que é um homem difícil. Porque as universidades federais, elas têm uma importância. Porque ela tem muita importância, todo mundo queria fazer vestibular na federal, não queria fazer na católica, não queria fazer na particular, porque a particular tem que pagar, né? Queria fazer nas federais. Aí ele achava ruim, né? Porque a supremacia das federais era superior às outras, né? Em nome de candidatos para prestar concurso vestibular. O senhor foi muitas vezes? Quantas vezes ia? Uma vez por mês, uma vez por ano, a Brasília? Não, em Brasília, a gente ia quase toda semana ia lá. Quase toda semana tinha que ir lá brigar, para arrumar dinheiro.
Negócio complicado, difícil demais. Esse foi o principal problema que o senhor teve? Esse foi o problema na reitoria. Quer dizer, eu não tive problema nenhum com os professores, nem com os funcionários, nem com os alunos. Só tive problema com a universidade, que precisava de dinheiro, precisava de dinheiro. E eu falava para o pessoal, não tem dinheiro, não vem dinheiro, olha aqui, olha o que o Ministério mandou, isso aqui não dá para pagar a conta de água. Tem que mostrar para o povo. Como eu tinha relacionamento muito tranquilo com as pessoas, eu conversava com todos os professores, com os alunos, professores. Não tinha esse negócio de marcar audiência para conversar com o reitor, não. O pessoal chegava e ela conversava comigo e pronto, acabou. Não tem problema nenhum. O senhor gostava de receber? Eu gostava de receber os pessoal, nada de marcar consulta, não. Isso era assim também antes? Não, eu também sempre, no hospital, na faculdade de medicina, sempre fui assim, sempre fui aberto. Sempre fui aberto a conversar com as pessoas. E a sua eleição foi boa? A eleição foi tranquila. Foi tranquila, porque eu tinha a maioria dos funcionários, né? Eu sabia que eu ia ganhar com os funcionários tranquilo, porque eles eram todos meus clientes aqui, né? Então foi sossegado, né? Tranquilo, é tranquilo. Né? E depois que o senhor acabou a sua gestão, quem é que entrou? Entrou depois de mim, entrou a Milka. Professora Milka. A Milka. Que teve uma disputa entre professora Milka e professora Raquel. As duas já foram entrevistadas. Isso. Agora, a Raquel é maravilhosa. A Milka é muito difícil. O senhor sabe que a professora Raquel é secretária de Educação lá no Rio Grande do Sul. É, eu vi. Eu entrevistei ela lá. Eu vi. E depois dessa sua gestão, muitas outras coisas foram feitas na UFG, né? Mas o senhor também fez bastante coisa, né? O que o senhor lembra assim que foi? Não lembro, sabe que eu não lembro? Tentei lembrar aqui que eu fiz na minha época. A única coisa que me deixou marcado é não ter paralisação nem greve nessas 3 categorias. Isso aqui me marcou mais, que eu conseguia conversar com todo mundo, não deixava ninguém fazer greve. Entendeu? Como o sindicato, eu deixei eles fazer o prédio deles lá e ajudava eles também, eles sempre me apoiaram. Então é isso aqui que valeu. E agora, como é que estamos? O senhor atende aqui? Não, agora é o seguinte, agora eu atendo só aqui. Antes eu também só atendia aqui. Eu estou aqui há 55 anos. Só fiquei fora do hospital nos 4 anos de reitoria. Quando eu fui pró-reitor, eu atendia de manhã aqui e atendia à tarde na reitoria, na universidade. Como reitor, não, eu ficava em tempo integral na reitoria. Né? Agora, como eu não tenho o serviço, eu fico aqui. Eu fico aqui de segunda a quinta-feira, da 1h30 até as 3h30, 4 horas. Sexta-feira eu não atendo, nem sábado, nem domingo. Aí eu fico em casa quieto, né, aproveitando para descansar. Fica dando uma descansada? Descansado. O que faz mais? Gosto de ler. Aí eu vou ficar lendo lá. Minha mulher gosta de ler também, então ela fica... compra esse livro para mim. Aí eu compro, ela lê, depois eu leio. Então, vamos levando a vida. Coisa boa. Eu acho que o senhor não falou o nome dela. Magda Dyer Monteiro. Magda Dyer Monteiro. Ela é filha de árabe. De árabe? Filha de árabe. Né? Mas de árabes que vieram... Árabe que vieram da Síria mesmo, que eles vieram da Síria. Eles vieram do Líbano. Eles eram libaneses. Mas ela nasceu aqui? O pai e a mãe. O pai e a mãe. Agora ela nasceu aqui. Ela e os irmãos nasceram tudo aqui. Mas eles vieram de lá do Líbano. Entendeu? E aí deu uma boa junção. Aí deu uma junção, ficou bom. Que idade ela está agora? Com quantos anos ela está agora? 80. 80? 80. Eu 85 e ela 80. 5 anos de diferença. 5 anos de diferença nós temos. Como que vocês se conheceram? Eu tinha carro, mesmo já jovem, sem carteira, o meu pai deixava eu dirigir o carro dele. E eu ia passando para o colégio, onde é que as moças e as meninas iam, entendeu? E um dia eu achei ela muito bacana e comecei a perseguir ela. Ela ia a pé para o colégio, lá de Santo Agostinho. E eu ia a pé vigiando. Até um dia eu encontrei com ela na porta do cinema. Aí como é que vai, tá bom, não sei o quê. Olha, você vai andar depressa, eu vou vigiando você vai depressa. Não sei o quê, tal, não sei o quê. Aí começamos a conversar. Me dá seu telefone, ela me deu o telefone dela, comecei a conversar com o telefone. Aí seguiu. Aí acabou. Aí não tem mais jeito. O que chamou a atenção uma pessoa caminhando? Porque ela era muito bonita. É? Ela era muito bonita e ela tinha mania de botar uma blusa azul. O calor desgraçado, ela usava uma blusa azul. Não sei por que ela usava a blusa azul. Né?
Então eu fiquei muito ligado nela com essa blusa azul. E aí depois nós conversamos, aí começou a conversa por telefone e fomos seguindo. Né? Depois o pai dela era muito amigo do meu pai. Depois que eu fui começar a namorar, que eu fiquei sabendo. Eles eram muito amigos os dois. Então as famílias concordaram. Aí as famílias se encontraram, ficou fácil. Né? Aí a minha sogra, quando foi visitar minha mãe, falou para minha mãe assim, se o Ari não fizer medicina, ele não casa com a Magda. Ele tem que fazer medicina. Né? Eu já era entusiasmado, meu pai negócio de medicina, né? Foi quando eu passei, entrei e deu para casar. Eu casei no terceiro ano de medicina. Né? Casei no terceiro ano de medicina. O senhor tinha um bom motivo. Tinha um bom motivo de estar casado no terceiro ano de medicina. Meu pai me sustentava, me dava dinheiro, então casei. E qual foi a especialidade que o senhor seguiu? É cirurgia geral. Eu fiz residência de cirurgia geral na Santa Casa do Rio de Janeiro. Fiquei 2 anos lá. Depois vim para Goiânia. Aí chegou aqui em Goiânia, eu prestei exame na medicina e entrei na medicina como professor na Faculdade de Medicina. O senhor perdeu as contas de quantas operações o senhor fez e quantas cirurgias? Já operei uns 20 anos operando, né? A gente esquece. Agora não estou operando mais, agora é só clínica. Só conversar, orientar e receitar. A responsabilidade de ser médico, quando que ela pesou para o senhor? Não, desde o início, como meu pai sempre falava em medicina, né? Eu sempre tive muita responsabilidade por ser médico, porque ele falava que médico tem que ser um cara responsável. Ele mesmo informava isso. O médico tem que ser informado, o médico tem que respeitar o paciente, o médico tem que receitar direitinho. Então ele sempre falava, né? Apesar de não ter instrução, mas ele gostava dos médicos. Né? Ele deve ter ficado muito orgulhoso do senhor. E como ficou. Ele lamenta não ter mais filho. Ele lamentava muito não ter mais filho. Aí eu falei, pai, eu vou só ter 3. Eu falei para ele, não arruma mais, filho. Eu falei, não, pai, só 3. Aí teve o Zé Monteiro, da área do Espírito Santo, depois veio a Paula Monteiro do Espírito Santo, depois veio o Ari Monteiro da área do Espírito Santo, os 3. O Zé Monteiro morreu de infarto, coitado, com 52 anos. 52, o senhor 52 anos ele morreu de infarto. E o Ari é radiologista lá no CDI, e a Paula trabalha com o marido na indústria de plástico. Estou tocando a vida. E os netos tudo ligado para atrapalhar a vida da gente. Eles frequentam muito a sua casa? Frequentam. Toda semana eles vão lá. Todo sábado almoço lá em casa com eles, todos. Estão todos em casa almoçando. Coisa boa. Tranquilo. Será que alguém vai seguir o caminho da medicina? Inspirado? Não. O Zé Monteiro fez medicina, o Ari Monteiro fez medicina e a Paula não quis fazer medicina, ela fez odontologia. Ela trabalhou uns 2 anos em odontologia, depois parou e foi trabalhar com o marido. E os netos? Os netos até agora nenhum quis medicina. Eu tenho um neto engenheiro civil, o outro neto engenheiro de produção, o outro neto é pequeno, a outra neta pequena, e a outra menina, a Paula, a Marcela, ela é advogada, e a outra é dentista, faz raio-x só de dente. Como o Ari Monteiro tem um raio-x lá do CDI, ele tem um serviço de raio-x só de dente, que é a minha neta, né? Ela faz só raio-x de dente. Né? Então, médico, só o Ari. O Zé Monteiro foi embora, deixou a gente aí. Chegou a hora, foi, né? Tem jeito. Chega a hora, né? Chega a hora, vai mesmo. A gente demora um pouco a aceitar? Como é que foi para o senhor? Não, foi uns 2 anos. Estou com 5 anos agora. Agora a gente já aceita mais, achando que o mando foi lá de cima. Lá em cima é que mandou levar ele. Né? Estava bom, ele almoçou comigo até as 4 horas da tarde, saiu para a casa dele, não estava fazendo nada, mexendo com o computador, batendo uma caixa no computador, ele cai e não fala nem ai. Fartou assim violentamente, né? E morreu. É difícil, é assim, mas vai levando a vida. O início é difícil, né? É difícil, não vai ser começo. É muito triste para mim e para a Magda, a minha mulher. Né? O senhor, quando se aposentou,
da UFG, continuou trabalhando e continua trabalhando Eu até continuo hoje. trabalhando no consultório até hoje. Até hoje. Até hoje. O senhor gosta de trabalhar? Eu gosto de trabalhar, porque quando eu estou aqui eu me distraio, né? Eu fico de manhã, a manhã inteira em casa, com a mulher e com os netos, com os filhos. E à tarde eu fico aqui até as 3h30, 4 horas, depois vou embora para casa. Aí depois eu vou ver televisão, vou ler, então tá indo bem. 85, aí eu vou contar para você que eu conversei com Deus quando eu fiz 80 anos. Falei, Deus, eu quero só até 90. Ele falou, não, eu vou dar para você 95, Deus falou para mim. Eu falei, Deus, eu não quero 95, Deus, eu quero só até, estou com 80, eu só quero até 90. Tá bom, então eu vou te dar até 90, entendeu? Então, como eu estou com 85 agora, eu acho que eu chego nos 90, porque Deus me prometeu que me leva até os 90. Eu estou firme. Combinado é... Combinado é combinado. E o trabalho, o que o senhor projeta agora para os próximos anos? Não, só terminar aqui. Terminou aqui, eu vou ficar só em casa, só lendo. Sossegado. E eu pretendo chegar aqui até os 90. Né? Eu pretendo ficar mais 5 anos aqui. Porque se a cabeça der, né? A vida começa a falhar, aí não dá para receitar, aí eu tenho que largar. Mas ela está muito boa. Por enquanto ela está boa. Por enquanto está bem para receitar, sem problema nenhum. Tem algum segredo para a gente se manter bem? Para o senhor, o que funcionou bem durante a vida para chegar na sua idade, com a sua vitalidade, com a sua energia? Não brigar com as pessoas, não arrumar inimizade com ninguém, né? Ser bom com todo mundo, né? E se puder aconselhar as pessoas uma coisa boa. Só isso, né? Aí a gente vai levando. Ser médico é uma missão. É uma missão, né? É uma missão. E aqui a pessoa confia na gente, né? A pessoa chega, confia e fala tudo que está acontecendo com ela, com o marido, com os filhos. E a gente tem a aceitar e aconselhar para melhorar. Isso é que tem que fazer. Se o senhor conseguisse fazer uma conversa com o senhor criança, tinha alguma dica? Não, era continuar fazer medicina mais rápido. Fazer medicina mais rápido. Entendeu? Só isso. Para ter operado mais, para ter feito mais cirurgia. Para operar mais, cuidar de mais gente. Entendeu? Por exemplo, agora eu estou atendendo só 5 por dia. Entendeu? Porque é muito cansativo, né? E aí, com 85 anos, eu tenho que me segurar um pouquinho. Entendeu? Mas na fase de maior vitalidade... Era 15 pacientes. 15? Eu tinha 15 pacientes todo dia. Todo dia, 15 pacientes. Eu chegava aqui 1 hora e saía daqui às 5h30, 6 horas. Tinha 15 pacientes. E as cirurgias? Como é que era a rotina? Não, a cirurgia é o seguinte, eu operava só de manhã. Quando eu estava na faculdade, eu chegava aqui no hospital às 6 horas da manhã, operava os meus pacientes daqui, ia para o Hospital das Clínicas e operava os pacientes lá. Né? Então era uma vida corrida. Então isso aí foi mais ou menos uns 10 anos assim. Né? Operando aqui, operando lá. E quando o senhor foi reitor? Quando eu fui reitor, eu não operei mais e nem vim no consultório, porque não tinha tempo, né? Tinha que ter tempo integral lá com os problemas da reitoria. Problemas que não são poucos. Não são poucos. Põe problema nisso. Né? Ficava lá até resolver os problemas? Ficava lá até resolver com o pessoal. Eu chegava às 7h30, 7 horas lá e saía às 6, 8 horas. Eu ficava o tempo todo lá. Com gosto? Levando, com gosto, e achando bom, conversando com os amigos. O senhor não quis fazer reeleição? Não. Por quê? Nunca quis reeleição. O meu pai foi vereador 4 anos, foi 4 reeleições. Né? Aí ele falava, meu filho, não mexe com reeleição não, reeleição é muito complicado. Ele mesmo aconselhava, não vai com reeleição mais não. Você tá bom, você foi 4 anos, tá tudo bom? Tudo bem, não mexe mais não, meu filho. Ele mesmo aconselhava para mim não fazer reeleição. Né? E tinha outros colegas que queriam ser, né, também, né? Ficava chato, né? Você chegar, você está ganhando a eleição e deixando os outros para trás. Não, então dá chance para os outros também. Né? Dá chance para os outros. Por exemplo, o que você falou, o reitor, Jerônimo. Jerônimo foi 2 vezes. O Colemar. Colemar foi 2 vezes.
a Milka foi 2 vezes, a Raquel foi 2 vezes, e o que você falou último agora, que agora é O Edvar. vereador. O Edvar foi 3 vezes. O Edvar 3 vezes. Foi 3 vezes reitor. O professor Orlando, que foi uma vez só. Só. Eu sou uma vez. E a professora Cassimiro. Cassimiro foi 2 vezes, né? Foi 2 vezes? Acho que ela foi 2 vezes. Ela gostava muito, né? Ela era boa. Foi boa reitora. Né? A reitora mais complicada aí foi a Milka mesmo. Né? O senhor aceita eu lhe convidar para o lançamento da próxima temporada? Eu fiz uma promessa com eu e minha mulher, que enquanto a gente fosse vivo, a gente não ia em festa nenhuma por conta da morte do filho. Entendeu? Então, na época, você me convida. Se tiver passado isso, eu vou. Se o senhor não for, eu vou na sua casa para lhe mostrar a entrevista, então. Ah, ótimo, beleza. Aí eu vou te dar o endereço direitinho. Aí você vai lá no meu apartamento. Tá? Eu vou lhe dizer em nome da gestão, porque quando eu anunciei que o senhor ia ser entrevistado, toda a gestão ficou muito feliz, porque nós tivemos todos os outros reitores que estão vivos, já nos deram entrevista, e agora a gente está conseguindo concluir com o senhor. Tá ótimo. Todo mundo reconhece muito o trabalho de todos os gestores, mas principalmente o do senhor. Obrigado. Obrigado, Vila. Muito obrigado pela sua entrevista. Precisar de médico, eu estou aqui.